Continuando então aqui no nosso laboratório pessoal, depois de reiniciar o sistema, vamos criar o nosso primeiro host, isso é, o hypervisor do tipo KVM que vai prover as máquinas virtuais. É possível criar localmente e utilizar o armazenamento e recurso do próprio servidor que contém o engine, ou uma máquina externa com o sistema operacional CentOS RHEL ou o VirtNode, que seria então otimizado para servir como um node, como um host do Virt para gerar máquinas virtuais. Então agora a gente estaria na parte do diagrama da criação dos hosts e acesso aos dados, ao domínio de dados. Queremos criar primeiramente um host, configurá-lo, para depois então vincular aos domínios de dados. Aqui no caso, como havia comentado, armazenamento local. Acessando então aqui novamente o painel do Virt através do hostname, vemos que agora temos o certificado instalado corretamente após o reinicio do sistema. Então clicamos aqui em Administration Portal e entramos com o nosso login, admin e a senha definida durante a instalação. Temos aqui então o painel inicial do Virt. Precisamos primeiramente criar um host, então viemos em Compute, Hosts, e aqui criamos um novo host. Vou utilizar o próprio IP como nome. Então aqui, por exemplo, eu tenho o IP, né, que seria o nome, e também o hostname. Pode ser feito dessa forma. E a senha dele também. Tá? Então a senha root desse host para fazer o acesso. Aqui eu tenho diversas opções, mas de maneira simples. Posso escolher também o cluster de hosts, caso tenha um cluster configurado e definido, mas a princípio apenas essas configurações já bastam para uma experiência inicial. Então basta clicar em OK, clicamos em OK, não iremos configurar energia agora, e aguardamos a conclusão da instalação dos arquivos necessários no host. Quando o processo finalizar, veremos que o host agora está como status up, que já está rodando. O próximo passo agora é definir os domínios de dados. Para isso, utilizaremos o sistema de arquivos NFS, Network File System. Precisamos preparar o host para trabalhar com o NFS, receber as imagens de sistemas operacionais e gerir as máquinas virtuais, definindo os domínios da interface web do Virt Engine. Então, primeiramente, vamos acessar nosso servidor através de SSH. Podemos ver aqui que estamos então no nosso servidor. Agora ele tem uma placa diferente, né, que o nosso endereço IP agora ele foi alterado, né, então agora ele está numa rede, digamos que virtual, do próprio Virt. Então podemos ver aqui, ó, que ele está aqui e a placa que antes configuramos agora não está mais configurada, pois todas essas configurações foram passadas para a placa de rede interna do Virt, pois agora ele é um engine do Virt. O primeiro passo então é instalar as dependências do NFS, utilizando este comando. Precisamos então criar os diretórios que serão utilizados para os domínios de dados. Podemos ver, por exemplo, com o comando df-h, qual o local que possuímos mais armazenamento, né? Então aqui, por exemplo, eu vou utilizar o /home apenas para questões de teste, mas poderemos ver que aqui, por exemplo, no bara, temos uma maior quantidade de espaço. Isso também pode ser configurado na hora da instalação do sistema, caso for necessário. Então, irei criar aqui esses 3 diretórios e definir as permissões necessárias. Feito isso, vou abrir o arquivo vi, etc. exports. Vou copiar isso aqui e teclando I, vou ativar o módulo de inserção e vou inserir essas informações neste arquivo, organizando-os da mesma forma. Utilizo ESC, WQ, para salvar isso aí. Agora, então, eu vou exportar, utilizando o comando exports fs-a, e vou reiniciar o serviço, primeiramente ativando ele e depois o reiniciando. Este comando show mount é justamente para verificar como está a nossa montagem do NFS. Então, temos a pasta ISO, Data e Engine. Feito isso, podemos voltar para o Virt e continuar a configuração. Voltando aqui ao Virt, vamos então em Storage, Domains, e vamos criar um novo domínio. O primeiro para os dados, né? Então a gente tem aqui NFS, Data, vou chamar de
data domain e vou aqui colocar um endereço, né? Exatamente aquele que a gente acabou de utilizar, que seriam então as informações, os dados da VM serão armazenados neste local. Coloco então de maneira resumida aqui o endereço onde os dados serão armazenados, que foi configurado lá no servidor NFS dentro do host. Coloco um nome e digo que ele será um domínio de dados, clicando em OK. Aguardo alguns instantes e ele já será criado e montado aqui. Aguardando alguns momentos, ele já estará também ativo. Podemos ver que o domínio acabou de ser montado. Agora iremos criar um novo domínio, só que para as ISO, alterando aqui para ISO NFS e vou chamar de ISO Domain. Irei definir também o caminho, que seria Home Storage ISO, dentro do localhost. Basta clicar em OK e aguardar novamente alguns instantes. Com ambos os domínios criados, vamos agora efetuar upload de imagens e sistemas operacionais para o nosso OVIRT. Para criar uma máquina virtual, então, é necessário fornecer uma imagem de sistema operacional ao OVIRT. Acessando então aqui o nosso painel, viemos em Storage, Disks, e aqui eu tenho Upload. Clico em Iniciar, e aqui eu vou escolher a imagem que eu quero enviar para o OVIRT. Acesso aqui alguma imagem que eu quero enviar. Essa aqui, por exemplo, do Ubuntu Live Server. Dou um clique duplo, ela já está aqui e será iniciado o upload para o servidor. Tá? Então aqui eu tenho algumas informações, posso testar a conexão para ver se está tudo ok, e também o host que vai receber no seu domínio, que aqui vai ser ele mesmo, que foi o que a gente configurou anteriormente. Basta clicar em OK, que iniciará o upload dessa imagem para o servidor. Devemos então aguardar mais alguns instantes até o upload esteja concluído. Com a imagem enviada ao servidor, basta agora criar a nossa primeira máquina virtual dentro do OVIRT. Então, agora estaremos exatamente nesta parte do diagrama, que é através dos hosts, que são comandados pelo engine, podemos gerar máquinas virtuais para serem acessadas pelos usuários. Acessando então aqui o nosso painel de controle, vemos em Compute, Virtual Machines, e vou criar uma nova máquina virtual. Aqui então eu posso escolher o sistema operacional, Linux. A instância seria a quantidade de recursos que ela vai utilizar, podendo ser criada personalizada, no menu de Instance Types em Administration, ou pegando uma instância já pré-configurada. Aqui eu vou pegar a Small e vou dizer que ela é otimizada para desktop mesmo. Será apenas para teste. Vou chamar de teste VM1 e vou criar um disco para ela. Então eu vou create, pegar aqui um disco mesmo, 10 GB. Vou deixar aqui marcado como está, que seria no domínio de dados, né, que esse disco vai ser utilizado. Ele vai ser bootável e participar então do nosso data domain, utilizando a interface virt.io SCSI. Feito isso, eu clico em OK. E aqui eu seleciono a rede, então vai participar da rede interna do OVIRT, que seria o padrão. Eu tenho aqui também opções avançadas, caso eu queira configurar mais alguma questão, alta disponibilidade, opções de boot, alocação de recursos, entre outros. Basta configurar e clicar em OK. Aqui neste exemplo, utilizarei apenas as configurações básicas. Clicando em OK, a máquina já será criada, só que ela ainda não está rodando. Então eu tenho aqui algumas opções. Eu tenho aqui o Run e também o Run Once, que seria para rodar a primeira vez, com algumas configurações específicas, como por exemplo um disco de boot. Vou utilizar essa opção. E aqui eu tenho Boot Options. Então aqui eu vou acoplar o disco da imagem, seria o Ubuntu 18 Server, e vou alterar a ordem de boot para ele primeiro bootar do CD para efetuar a instalação. Aqui eu tenho também outras opções. Caso, por exemplo, haja um cluster, eu posso especificar qual host naquele cluster vai ser utilizado, um host específico. Aqui, por exemplo, ele pega qualquer host naquele cluster, que seria, então, no caso aqui, o padrão, né? Que o OVIRT ele vem como cluster default, que seria nenhuma ativação específica. E aqui também tem outras opções mais
específicas e mais detalhadas a respeito dessa máquina virtual. Esse processo pode ser todo automatizado futuramente com o Terraform, por exemplo, que através dele e uma vinculação com o Virt é possível gerar máquinas em menos de 1 minuto. Feito isso então, posso clicar em OK e ela será executada pela primeira vez. Podemos ver aqui que ela está aguardando para ser iniciada e já será iniciada então na instalação do servidor. Aqui podemos verificar cada vez que o seu estado muda. Por fim, basta agora acessar essa máquina virtual e para isso utilizaremos a ferramenta que instalamos anteriormente, o Virt Viewer. Estaríamos nessa camada final agora, que seria então a camada, a visão do usuário para acessar essa máquina virtual que acabamos de criar. Acessando aqui então o Virt, a máquina ela já está rodando. Para acessá-la, basta clicarmos aqui em console e ele efetuará o download do arquivo console.vv, bastando clicar 2 vezes sobre ele para abrirmos a visualização da máquina virtual, da mesma forma que ocorre, por exemplo, com o VirtualBox, só que está sendo executado em um servidor remoto. Temos aqui a visualização, inclusive, de uma interface gráfica, através do Spice, que seria então o Virt Viewer. Então seria basicamente isso, a instalação do Virt, do engine, a criação do host, a definição do domínio e também o upload de imagens, culminando com a criação de uma máquina virtual e o seu acesso através do Virt Viewer. Espero que tenham gostado, pessoal, e até a próxima.